A sexta-feira foi, você lembra, né? Foi movimentadíssima na área política do país. A condução do ex-presidente Lula para depor na Operação Lava Jato causou um alvoroço em todos os setores. E este é o assunto que nós vamos debater agora com os cientistas políticos Paulo Pérez e Tarso Nunes. Boa tarde, sejam bem-vindos. Hoje Boa tarde. A gente tem um tempo generoso quando se fala em televisão, né? Em se tratar de televisão, mas como a gente estava falando, né, antes, né? Fica difícil tentar abordar um assunto complexo em meia hora. Eu garanto que vão faltar 2, 3 minutos para a gente poder chegar a alguma conclusão. Uma solução. Antes, amigos, da saudação inicial, eu quero convidar para mais, né, uma representante nessa discussão aqui, mais uma figura. Maressa, nossa jornalista da casa, Maressa Sampaio. Tudo bem, Maressa? E aí, boa tarde, tudo certo? Tudo certo. Temos um tempo generoso, né? Mas a gente sabe que temos bastante coisa para mostrar. Exatamente. Então, nunca é suficiente. Corre. Vamos lá. Bom, então vamos dar uma olhada, vamos fazer então um apanhado do que aconteceu desde a última sexta-feira, no fim de semana até aqui, com relação então a essa condução coercitiva. E esse tipo de coisa nunca foi tão dito, né? Essa expressão, condução coercitiva. Ninguém sabia o que significava. Vamos dar uma olhada então na reportagem do Guilherme Roquette. A segunda-feira de Dilma Rousseff começou em Caxias do Sul, na Serra. Ela participou da entrega de 320 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. O evento foi simultâneo em 5 municípios do país. Em Caxias, Dilma discursou para uma plateia de beneficiários do programa. Esta foi a primeira agenda oficial da presidente após o encontro com Lula em São Bernardo do Campo no último sábado. Os dois conversaram por cerca de 1 hora no apartamento do ex-presidente. O apartamento foi um dos locais onde a Polícia Federal cumpriu mandados na 24ª fase da Operação Lava Jato. Houve confronto na frente do prédio. Manifestantes que defendem a saída da presidente Dilma e correligionários de Lula se enfrentaram. De lá, o ex-presidente foi levado para prestar depoimento sob condução coercitiva. O ato do juiz Sérgio Moro foi questionado até mesmo por especialistas da área do direito. O depoimento durou 4 horas. Depois disso, o ex-presidente Lula disse que, se fosse chamado, iria por conta própria prestar esclarecimentos na Polícia Federal. Quando deixou o aeroporto de Congonhas, local do depoimento, Lula foi até a sede do PT em São Paulo, onde fez um pronunciamento. Lamentavelmente, eles preferiram utilizar a prepotência, a arrogância, num show e no espetáculo de pirotecnia. Porque enquanto os advogados não sabiam nada, alguns meios de comunicação já sabiam. A 24ª fase da Operação Lava Jato foi deflagrada após o vazamento da delação premiada do senador Delcídio Amaral, do PT. O documento tem 400 páginas. Nela, o senador teria dito que a presidente Dilma sabia do negócio da compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, que originou a operação. Ele também teria apontado que Lula teria comprado o silêncio de Nestor Cerveró com um pagamento de R$250 mil à família do ex-diretor da Petrobras. Na operação realizada na última sexta-feira, 200 agentes da Polícia Federal fizeram buscas na casa e no Instituto Lula, na sede de empreiteiras e no triplex do Guarujá. A suspeita é que o ex-presidente teria recebido R$1 milhão em reformas e bens de uma empreiteira após negociações dela com a Petrobras. Seja através do Instituto Lula ou da empresa Lius ou através de outros favores. Muitos desses favores beneficiaram familiares do ex-presidente. E a presidenta Dilma, que já havia saído em defesa do ex-presidente Lula, hoje pela manhã, mais uma vez em Caxias do Sul, ela veio para inaugurar unidades habitacionais da Minha Casa Minha Vida. A presidenta mais uma vez falou sobre a situação, também falou que não tem sentido conduzir o Lula sob vara, aspas para o que ela disse, e além disso ela se manifestou acerca dos vazamentos seletivos, que é o que o PT tem reclamado muito. Vamos dar uma olhada na fala da presidenta. Esses vazamentos provam, a partir de um determinado momento, que não são verdadeiros. Mas aí, o estrago de jogar lama nos outros já ocorreu.
já ocorreu. Eu não acho que a gente pode demonizar ninguém. Não pode demonizar órgãos de imprensa. Nós não podemos demonizar opinião diferente da nossa. Agora, nós temos de exigir o respeito. Então, este, Bives, é o cenário até aqui do que aconteceu desde a sexta-feira. Daqui a pouco eu volto para falar sobre um vídeo que está rodando na internet que vazou de um depoimento da Operação Lava Jato. Tá bom, obrigado, Maressa. Até mais. Até mais. Bom, eu acho que a gente pode começar pela declaração da presidente ou da presidenta, como ela gosta de ser chamada, na medida que é o seguinte, da seguinte forma. Eu ia começar falando do Lula, mas fora do ar a gente estava conversando sobre esse clima que o país vive, né? A gente pôde perceber nas imagens iniciais do Guilherme algumas imagens de confronto entre manifestantes, né, pró e contra Lula, governo Dilma, enfim. Para vocês, como vocês avaliam? O Lula sai nessa grenalização que se transformou o Brasil, ele sai fortalecido com a militância ou enfraquecido frente aos movimentos anti-PT e anti-governo Dilma? Bom, eu acho que é difícil de dizer nesse momento. Tem indícios para todos os lados e também conforme você olha. Por exemplo, esse fim de semana a Vox Populi fez uma pesquisa, eu não me lembro dos números ao certo, mas dava que a maioria tinha achado ruim e tinha a condição coercitiva e achava que a Operação Lava Jato estava, digamos assim, passando dos limites. Por outro lado, se a gente for olhar num prazo mais longo, quer dizer, o Lula foi um presidente que tinha 80% de aprovação e hoje ele está numa situação, né, ainda que hoje 37% das pessoas dizem que ele foi o melhor presidente que o país já teve. Então, há um desgaste e é difícil de dizer nesse momento o que vai ser o resultado disso. Na minha opinião, depende fundamentalmente do dia 13 agora, né, que tem manifestações marcadas já há tempo pelo impeachment, e os movimentos sociais que apoiam o governo também estão marcando manifestações para o mesmo dia. Então, o desdobramento desses acontecimentos nas ruas é que vai, eu acho, definir quem vence nessa queda de braço. E o problema é justamente que tu levar para as ruas um confronto dessa natureza é muito perigoso do ponto de vista da democracia brasileira. Para mim, é bastante preocupante, independente do que vai sobrar do Lula ou não, ou se ele vai se fortalecer, porque ele ainda é um candidato forte e competitivo para 2018, eu acho que o problema maior é esse clima de confrontação que está se criando nas ruas. Eu acho que a presidente Dilma também tem essa preocupação, justamente falou isso, né? Para não demonizar órgãos de imprensa e não demonizar a opinião contrária. Acho que o recado da presidente também tem um certo temor a respeito de confrontos, professor Paulo Pérez. Exatamente. Eu vejo também pelo mesmo caminho. Acho que o dia 13 vai ser uma data importante para avaliarmos para onde vão os ânimos da população. Agora, logo que aconteceu a operação e o processo de condução coercitiva, né, esse termo e outros termos juridiqueses entrarão no nosso vocabulário daqui para frente, porque a justiça cada vez mais faz parte da política, né, de uma maneira inclusive proativa, não é? E é um terceiro poder da República, é um poder importante, embora não seja um poder eleito, é uma classe aristocrática, no sentido de que são alçados aos postos, não por um critério eletivo. Então, a justiça entrou para valer. E foi justamente esse lance da justiça que acho que, ao levar o Lula de maneira coercitiva, que acirrou mais ainda os ânimos que vinham começando a dar uma diminuída na sua atenção. E o que aconteceu? Naquele momento que o Lula fez o seu pronunciamento, acho que aconteceram esses dois processos que a gente precisa ver se do dia 13 como é que isso se comporta. Por um lado, acho que ajudou um pouco a unificar uma militância, ou pelo menos um grupo grande de brasileiros que simpatizam com Lula enquanto pessoa e com o projeto que ele representava, não necessariamente com o governo Dilma e com como o PT tem agido ultimamente, mas com a figura do Lula, com certeza, identificando ali um possível ataque, inclusive às bases
da democracia, do ponto de vista do Estado de Direito, e, por outro lado, o efeito contrário. Grupos que já eram antipetistas e antilulistas viram ali naquela ação da Justiça um motivo para se unificar e se fortalecer ainda mais. E é isso que é o preocupante, de fato, porque nós temos já há mais de um ano um movimento que às vezes cresce, às vezes declina, de oposição ao governo antipetista, antilulista, que vem fazendo manifestações e tudo, mas de maneira relativamente isolada. O que vai acontecer a partir de agora, tudo indica que será assim, é que esse grupo encontrará nas ruas uma contraposição do grupo mais à esquerda, do grupo que ficou extremamente preocupado e ofendido com o que aconteceu em relação ao presidente Lula. Então, acho que foi um passo equivocado juridicamente de quem conduz a investigação. Vários juristas estão alegando isso. Ministros do Supremo Tribunal, Marco Aurélio Mello, por exemplo, acabou de dar uma entrevista ontem na TV, em outros lugares, dizendo que foi um abuso. O uso da condução coercitiva não deve ser feito daquela maneira. Posso acrescentar, professor, a Claro. nota do juiz Moro, que vem em sequência, explicando, parecia que ele estava justificando, veja bem, né, o porquê da condução coercitiva. Mas não faz o menor sentido, né? Conduzir coercitivamente o Lula, alegando que era para protegê-lo, isso não invalida o atentado aos direitos individuais, inclusive ao protocolo de procedimento da condução coercitiva. Agora, uma coisa importante, outras pessoas nessa investigação da Lava Jato, um número grande, dezenas de pessoas, sofreram condução coercitiva de maneira também inapropriada. O que acontece é que o Lula é uma figura de projeção e ainda bem que isso, por intermédio do Lula, é colocado à luz do dia para chamar a atenção dos abusos que têm acontecido. Inclusive, o próprio ministro Marco Aurélio Mello, nessa entrevista que deu, se colocou de maneira crítica à delação premiada, o que ela vem significando nessa condução da investigação, e também as prisões preventivas, que têm acontecido apenas como uma forma de forçar uma delação premiada, que provavelmente lá na frente terá pouca validade jurídica, porque o que acontece é que a pessoa delata qualquer coisa para ser solta. Exato. Então foi um erro jurídico e, ao mesmo tempo, um erro político, porque o judiciário é um ator político e tinha que antecipar as consequências da sua ação. Acho que estamos num momento bastante tenso e os próximos dias, não descarto que tenha alguma outra operação grandiloquente nos próximos dias, até talvez antes do dia 13. Teori Zavascki estava reunido de maneira emergencial no domingo no Supremo Tribunal, avaliando alguma coisa. Então, a gente tem que ficar bastante atento aí nos próximos dias. Eu acho assim, que o Paulo levantou um elemento importante assim, da natureza desse movimento de solidariedade ao Lula que aparece, e eu acho que ele é compreensível e até esperado, e eu acho que quem operava isso também sempre teve muito cuidado, porque houve sempre muito medo de que o Lula virasse uma vítima, porque de fato, afinal de contas, quer dizer, as pessoas também não são tão ignorantes assim, quer dizer, bom, um sítio em Atibaia, um duplex em Guarujá, bom, mas tem gente que tem apartamento em Paris, tem gente que tem apartamento em Miami, tem gente que tem conta na Suíça, bom, mas tem quantos, quer dizer, a história recente brasileira mostra que isso aí não é, pode ser criticável do ponto de vista ético, não vou nem me posicionar acerca do se o Lula tem problemas ou não, mas o fato é que para uns a lei vale e para outros não. E isso deixou muito patente, porque ao fim e ao cabo todo mundo concorda que tem que lutar contra a corrupção e todo mundo apoia que haja uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público para combater a corrupção. Só que isso aí fez as pessoas perceberem espera um pouquinho, mas todo mundo é contra a corrupção, tem que ser investigada, mas por que a investigação cai sempre para um lado? Sim. Né? Por que a investigação começa, para mim, o exemplo dessa Operação Zelotes, para mim, sair um pouco da Lava Jato. Quer dizer, se investiga, se descobre que grandes empresas sonegaram bilhões, aí é mais até do que a própria Lava Jato, bilhões, grandes empresas nacionais subornavam para não pagar multas. E aí se começa uma investigação, e essa investigação que começava investigando sonegação acaba chegando no filho do Lula, em venda de medida provisória. Ela se concentrou agora em medida provisória. Exatamente. E o foco principal. Então, começa a ficar meio evidente que o objeto da investigação não é a corrupção brasileira, é a corrupção de alguns. E isso eu acho que é um problema, porque daqui a pouco tu vê as instituições funcionando de uma maneira muito partidarizada. Sim. Dá para a gente ter noção. Eu vou chamar a Maressa para a conversa, que está na nossa redação, mas dá para a gente lembrar, no caso das Zelotes, basta um exercício na internet mesmo, né? Aquele de rolar a barra, o scroll ali, para procurar nas últimas notícias o que se tem falado sobre as Zelotes, né?
pouquíssimas notícias quando não são lá embaixo, né, no pé da página. As notícias da Zelote só viram notícias quando dizem respeito ao filho do Lula, ou coisa assim. Essa que é a verdade, né? Senão elas ficam bem escondidinhas. Maressa, por favor, pode fazer perguntas. Não, minha pergunta é nesse sentido mesmo. Como é que vocês avaliam a atuação da imprensa, a gente vê que tem sido a cobertura em si, como tem sido a cobertura, porque tem sido muito forte no sentido de que entradas ao vivo o tempo inteiro durante a programação, até na sexta-feira, quando o Lula falou ao vivo, quase todas as emissoras abertas estavam transmitindo esse depoimento, com exceção do SBT. Então, como é que vocês avaliam até aqui? Porque a gente notou que, por exemplo, o Jornal Nacional da Rede Globo aumentou em meia hora, a edição da sexta aumentou do sábado também, enfim, isso. E dá para incluir junto com a pergunta da Maressa, por exemplo, a questão de Eduardo Cunha, que se agravou a situação agora, juntamente com o processo... Mas continua ali. Pois é. Firme e forte. Firme e forte. Não, eu acho que a Maressa colocou para mim a questão talvez mais importante. Acho que o Paulo levantou primeiro essa questão da justiça e de como ela também virou um ator político. Eu acho que isso é preciso, assim, muito claro essa análise dele. Por outro lado, a gente vê que a mídia também virou um ator político. Sim. Eu acho que as pessoas não devem lembrar que, se não me engano, foi em 2013 ou 2011, a Associação Nacional de Jornais se reuniu e a presidente, tem depoimentos públicos dela em jornais, dizendo, não tem oposição nesse país, quem tem que fazer oposição somos nós. Então, hoje, a mídia também é um ator político, e um ator político de grande poder, porque como a presidente disse, tu lança uma acusação e aí, daqui a pouco já todo mundo, fulano é ladrão, fulano é corrupto, e isso está consolidado, quer dizer, isso vira parte do jogo político. E mais, essa associação entre os movimentos da Justiça, do MP e da PF e dos jornais, e essa coisa que se nem os advogados dos réus têm conhecimento do processo, mas no Jornal Nacional 100 e tantas milhões de pessoas veem partes daquilo ali. E quem sabe quais partes que aparecem e quais partes que não aparecem? Quem controla o conteúdo dessas delações? Isso é muito grave do ponto de vista da própria legalidade, do Estado de Direito. Quer dizer, como é que um ator, um agente do Estado pode pegar a informação que é secreta e sair lançando, e isso virar domínio público e passar impune e fica por isso mesmo? Quer dizer, todos os requisitos do devido processo legal, eu não sou advogado, mas entendo minimamente disso, quer dizer, todos os requisitos do processo legal se perdem e viram um espetáculo público. A gente tem um grande espetáculo midiático que eu acho que só tem contribuído para acirrar os ânimos. Também Sim. Tem isso. Não há uma postura ponderada, há uma postura militante da maior parte dos órgãos de comunicação. Eu vou pegar o gancho da comunicação para trazer outra questão de que se tudo que está acontecendo, a gente já vive uma situação política muito difícil no Brasil, agora a gente vive uma situação econômica também muito difícil, se todo esse panorama não tem ajudado a contribuir para o buraco aumentar cada vez mais, professor. Olha, sem dúvida, a instabilidade política, quer dizer, primeiro assim, já desde o ano passado a gente vem vivendo uma crise política, né? E essa crise política, que eu vinha dizendo, pelo menos desde de novembro de passado, participei de um evento que discutiu a crise política brasileira, eu vinha dizendo o seguinte, nós vivemos uma crise política que é uma crise de governo. Esse governo está numa crise política, mas ainda não é uma crise institucional, e, portanto, também não temos ainda no horizonte uma crise de regime. Mas acho que nesses primeiros meses do ano, e principalmente agora, a gente começa a avançar numa crise política mais grave, que já não é mais só uma crise de governo. Ela começa a virar uma crise um pouco institucional, na medida em que temos um poder importante, que é o judiciário, cometendo uma série no mínimo, deslizes no processo de investigação, por um lado. Por outro lado, o desafio que é o seguinte fato: se a investigação que vem sendo conduzida, de fato, é uma investigação que, à distância, parece ser enviesada, ela investiga apenas um partido, o PT quase exclusivamente, o Lula, a Dilma, se dá a entender que ela é enviesada, é porque gostaríamos que ela fosse generalizada, que a investigação fosse feita com todos os partidos. Só que isso leva a um paradoxo. Se a justiça, de fato, caminhar para isso, e eu gostaria que ela caminhasse, vamos descobrir que todos os partidos, todo o sistema político está contaminado.
Ou seja, não sobrará muita coisa. E isso pode levar a uma crise de regime. De certo modo, muitas pessoas já começam a ficar descontentes, a ponto desse descontentamento ser um descontentamento que não é mais apenas em relação ao governo, não é mais em relação apenas aos partidos e aos políticos, mas começa a virar um descontentamento com a própria institucionalidade democrática. Isso é muito preocupante numa tradição que temos golpista e tal. Então, essa tensão toda que tem acontecido, ela está levando o Brasil a esse paradoxo. Quer dizer, por um lado, se a investigação for feita de maneira apenas enviesada, não se trata de investigar a corrupção, mas trata-se apenas de tentar varrer da história um partido e um projeto político. Se ela for feita em direção a todos os partidos, estaremos diante de um provável colapso, pelo menos do ponto de vista da representatividade do sistema partidário e político do país. Basta uma rápida pesquisa na internet e ver alguns discursos que evocam sempre a figura de uma outra instituição do Exército, por exemplo. Né? E daí até a participação do Exército. E daí até essa história. Quer dizer, se a gente caminhar por um processo que alguns já vêm dizendo que a gente... Esperamos que não, mas que pode acontecer um processo de venezualização, que é a tensão política ir para as ruas e grupos governistas e oposicionistas começarem a ter confrontos violentos, é claro que isso abre espaço até constitucional, porque a Constituição prevê isso, para a interferência das Forças Armadas, que são responsáveis por guardar a ordem. O problema é, uma vez que se solta a fera, abre a caixa de como Pandora. é que você traz de volta essa fera? Não é? E principalmente numa situação em que todos os políticos poderão estar comprometidos, porque é isso que nós falamos. Quer dizer, se as investigações avançassem, por exemplo, sobre as denúncias que tem a respeito do Aécio Neves, se aquilo que vale de acusação para o Lula pode até valer, mas que também valeria para o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, se as investigações avançarem como começam a avançar, o Eduardo Cunha acabou de ser notificado agora à tarde pela Comissão de Ética da Câmara que o processo dele vai dar caminho. Já no Supremo, também na quinta-feira, ele foi notificado. O Renan está também no olho do furacão da Lava Jato. Ou seja, sobrará quem? Verdade. E eu acho assim que, na verdade, quer dizer, a gente está perdendo uma grande oportunidade de fato, passar a limpo esse país pelo fato de que a questão da corrupção virou o critério político. Sim. Então, assim, enquanto devemos estar todos concentrados em ter mecanismos institucionais de controle, que as instituições funcionassem, que cada dinheiro, se houvesse controle da população sobre o dinheiro público, em vez das pessoas se concentrarem em como vamos trabalhar para solucionar, em vez de dizer, não, aqueles lá são ladrão, acabe com eles. Aí os outros, não, mas ladrão são vocês, porque já... Quer dizer, como o Paulo disse, isso é da história do Brasil. O Brasil se formou, o Estado brasileiro, a relação dele com a iniciativa privada, ela sempre foi muito complexa e muito caracterizada por essa mistura. Boa parte do empresariado brasileiro enriqueceu à custa de subsídio do Estado. Né? A quantidade de recurso público ou de não pagar imposto, quer dizer, isso é sistêmico no Brasil. Vamos lembrar que o namoro com as empreiteiras, ou qualquer não é de hoje. Mas, evidentemente. A gente sabe disso. Então, o que poderia estar fazendo é estar comemorando. Olha, hoje tem empresário que vai na cadeia. Sim. Nunca antes nesse país, isso é verdade, se tu pegar os dados, isso aí tem estatística, nunca tanto funcionário público foi demitido por corrupção. Sim. Em vez das pessoas estarem dizendo que bom que isso está acontecendo, as pessoas estão aproveitando o tema da corrupção, que foi altamente espetacularizado pela mídia e também instrumentalizado politicamente. Quer dizer, como é que vem a quantidade de sujeitos que têm seus Demóstenes Torres da vida, quer dizer, caras que depois tu vê que são baita corruptos, fazem a sua carreira criticando a corrupção dos outros. Verdade. Né? O Demóstenes, inclusive, é promotor, né? Exatamente, mais Vamos para a nossa redação, temos mais 2 VTs que a Maressa vai nos trazer. Maressa, contigo. Na verdade, eu só posso mostrar um deles. A gente vai falar dos VTs que vazaram ultimamente, mas um é o do Lula, que não é muito polido. Não dá, não pode. Então não podemos mostrar, mas o nesse Lula... horário, não. Tire as crianças da sala. Né? Tire as crianças da sala. Bom, mas enfim, o ex-presidente Lula reclamando da Operação Lava Jato foi um ato falho da deputada Jandira, do PCdoB, que publicou um vídeo dizendo que o presidente estava muito tranquilo ali no canto, falando com a presidenta Dilma, etc. E ao fundo o ex-presidente Lula dizia alguns impropérios, dizia para colocarem o processo lá naquele lugar. Eu entendi. Enfim, não podemos mostrar isso, né? Não dá. Mas vazou também um vídeo da PF
um depoimento da PF que é um pouco confusa a história, porque tu sabe o que significa capoteiro? Capoteiro? É. Não é pra botar Capoteiro é a pessoa responsável por fabricar ou reformar estofamentos e capotas de carro. Não sabia, você já E como essa pessoa foi parar, então, Ah. na mesa da PF, numa videoconferência com o juiz Moro, não sabemos. Vamos dar uma olhada nesse VT. Vão ser feitas algumas perguntas ao senhor, vou pedir para o senhor respondê-las, certo? Na condição de testemunha, senhor Blanco, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Eu vou advertir o senhor, por força de lei apenas, que se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo, certo? Dito isso, eu vou passar a palavra aqui ao Ministério Público, que vai lhe formular algumas perguntas. Obrigado, Excelência. Bom dia, senhor Jorge, tudo bem? Bom dia, tudo bem? O senhor pode nos esclarecer a sua atividade profissional durante o ano de 2009? Eu sou capoteiro. Capoteiro? O senhor trabalhou durante algum período no Banco Chaim? Não. O senhor... Os defensores aqui presentes têm alguma indagação? Não, se trata de outra pessoa, né? Seria uruguaio, argentino? Pelo jeito, sim. Não tenho ideia, doutor. Não, Testemunha da acusação. Pela descrição. Bem, talvez o senhor tenha sido chamado por engano, por alguma questão de homônimo. Eu declaro encerrado o seu depoimento, também não tenho indagações. Olha Tá aqui, aí, ó. então, eles pegaram testemunha de acusação errada. Eu já aprendi o coercitiva e agora o que é um capoteiro. Agora eu sei o que é. Então, entendeu a história? Era para esse cara, o Jorge Washington Blanco, ser uma testemunha de acusação e, teoricamente, ele era funcionário do Banco Chaim e teria ligação com o pecuarista José Carlos Bunlai, que é o amigo do Lula. Sim. Então, tudo estava formado, só que era a pessoa errada. Não foi arrumar o banco de algum lugar, ou estofamento do Como banco, isso Banco pode Chaim, acontecer pois é a tô grande tentando questão. entender. Mas, enfim, né? Não foi uma boa hora para vazar esse vídeo, né, para a imagem da Lava Jato, digamos assim. Nos dá uma tranquilidade que tá tudo, né, em perfeita ordem. Diligências de alta competência. De alta competência. E sabe se ele foi levado para depor por coerção por condução coercitiva ou não? Não sabemos, só que 117 pessoas já foram, né? Tá bom. Obrigado, Até agora. Vanessa. Tá bom. Bom, vamos voltar para nossa discussão, já encaminhando para algum tipo de conclusão. Dá para a gente imaginar agora no exercício de futurologia se essa aproximação da Dilma, como é que a gente pode encarar essa aproximação da Dilma com o presidente, a visita, o gesto, né, os dois de mão dada novamente. Como é que a gente pode encarar isso? Essa questão com o Lula vai atrapalhar ainda mais o governo? Vai trazer força da militância, por exemplo, para apoiar o governo frente à ameaça de impeachment? O que vocês entendem desse gesto, especialmente? Não, eu acho que é meio inevitável que Dilma e Lula e Dilma, na verdade, são parte do mesmo projeto. Na verdade, o que está colocado no país, e por isso eu não acho nada estranho, ainda que eles tenham rusgas e diferenças eventuais, de que se trata hoje de uma luta política por tirar um projeto que está governando o país. Né? Então, nesse sentido, é meio que natural isso, mas eu acho que é importante também se dar conta, quando fala de projeto de país, que toda essa discussão da Lava Jato ela não é só uma discussão interna ao Brasil e não é uma discussão só que tem a ver com as lutas políticas internas, quer dizer, também é uma coisa que a gente também tem que levar em conta, é toda uma questão geopolítica, da onde não pode estar totalmente descartado que o que acontece no Brasil hoje e os conflitos políticos que a gente está vivendo hoje não estão fora de uma disputa sobre BRICS e não BRICS, sobre a influência dos Estados Unidos, sobre os interesses das grandes empresas petroleiras no pré-sal, sobre um tema que ninguém fala muito e não se dá conta, mas sobre o marco civil da internet, que é uma legislação muito avançada que o Brasil tem e que as multinacionais não suportam. Então, tem muito mais coisa nesse assunto do que toda essa confusão que nós já tratamos. Na verdade, a situação brasileira hoje está inserida num contexto muito maior, inclusive de crise do sistema representativo. Não é só no Brasil que há uma crise política e uma perda de legitimidade dos partidos e dos governos. Professor?
Eu penso também do mesmo modo que os dois não são só parte de um mesmo projeto, como ali temos uma espécie de criador e criatura, como também é um momento em que a Dilma não tem para onde correr. Quer dizer, o governo dela está, de fato, emparedado. Não sei se ela terá fôlego para continuar. Espero que sim, porque se ela for retirada, pelas alegações que existem, não será uma retirada realmente constitucional. Será uma forma de golpismo, a não ser que tenham acusações, isso não existe ainda. Mas ela está realmente numa situação extremamente difícil. E aí ela tenta se aproximar do Lula, por quê? Porque também, se o Lula cair, o governo dela perde o último fiozinho que o segura. Por outro lado, ela se apoiando no Lula, ela tenta também ganhar o apoio de quem apoia o Lula, que são os movimentos sociais. E aí ela tenta uma reaproximação. Só que é difícil essa reaproximação dos movimentos sociais fazendo o tipo de política que ela vem fazendo e que talvez vá continuar fazendo. Então, ela está fazendo um jogo perigoso, que é tentar agradar aqueles que tentam tirar o seu governo e os mercados e, ao mesmo tempo, agradar os movimentos sociais. Ela vai ter que escolher um lado, né? E, por sua vez, o Lula, obviamente, tenta, de certa forma, por intermédio do governo da Dilma, estreitar o seu apoio social. Então, por isso que ele, de certo modo, tenta interferir em alguns ministérios, nas políticas que ela faz. Então, é uma situação bastante paradoxal. Quer dizer, os dois têm que estar juntos nesse momento, mas, ao mesmo tempo, a Dilma não consegue fazer a guinada política que o Lula gostaria que ela fizesse, não é? E, ao mesmo tempo, o Lula não pode simplesmente abandonar a Dilma e dizer, então, vá com... porque é uma criação dele. Sim. Então, esse momento é um momento muito difícil para o PT, é um momento muito difícil para a esquerda como um todo e a esquerda na América Latina como um todo. E o Brasil é central na América Latina, a esquerda brasileira é central na América Latina pelo tamanho do país, pela importância que foi a chegada da esquerda ao poder. O sistema partidário brasileiro, com todos os problemas que tem, todos os partidos têm no mundo inteiro, bem ou mal, vem sustentando a nossa democracia já há 30 anos, de uma maneira relativamente boa para padrões internacionais, mas também agora está em sérias ameaças por causa dessa cruzada moralizadora e, por enquanto, bastante enviesada de parte da Justiça, parte do Ministério Público, parte da Polícia Federal. Entre agradar gregos e troianos, devemos lembrar que entre gremistas e colorados somos todos brasileiros. E eu espero, Marissa, para encerrar, que a gente possa respirar fundo e calmar um pouco o coração, que nenhuma violência parta agora para o dia 13 ou comece no dia 13, que a gente lembre que todos somos brasileiros e queremos o melhor para o Brasil. Eu espero, mas duvido. Tá bom. Boa noite, Marissa. Sempre otimista. Tá mais cética do que eu. Isso, professores, sejam sempre bem-vindos.